Vamos então estar meditando sobre esse tema, despertamento espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu já, mais uma vez, como de hábito, eu quero pedir, convide pessoas para estar meditando conosco, Glórias a Deus, o que diz a palavra de Deus, que Deus possa alcançar muitas vidas, usando a minha vida, usando a sua vida, para que várias pessoas sejam esclarecidas, sobre o que Deus quer de nós, Glórias a Deus. E é um tema que eu creio vai iluminar muito a nossa mente. Amém? Glória a Deus. E o texto bíblico onde nós iremos basear o nosso estudo está em Romanos, capítulo 13, e os versículos 11 ao 14. Vamos então ler a palavra de Deus? Digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Romanos capítulo 13 e os versículos 11 até o versículo 14, onde nós estaremos abordando esse tema, o despertar espiritual. Antes de estarmos meditando nos versículos que nós lemos, quero fazer uma introdução para iniciarmos o nosso estudo, porque nós estamos falando sobre despertar, A palavra que nós lemos falava é tempo de despertarmos do sono. Glórias a Deus. E quando a gente fala em sono, falando fisicamente, o sono é uma bênção de Deus. É uma bênção que Deus nos concedeu. Por quê? Porque Ele restaura as nossas forças, Quando nós estamos repousando, dormindo, fisicamente falando, é o momento em que nós repousamos e descansamos da fadiga do dia, Nós restauramos as nossas forças, as nossas energias. E é descanso tanto para o corpo físico como para a mente, O sono, fisicamente falando, é algo importante, é algo que Deus nos permitiu para que estejamos preparados, para enfrentar o dia seguinte. É algo importante para nós. Mas, se fisicamente falando, o sono é uma dádiva de Deus, é uma bênção, espiritualmente falando, o sono é algo tremendamente maléfico para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque leva muitos crentes a uma vida de derrota e de fracasso espiritual. Hoje nós vamos meditar sobre isso. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Não é tempo de viver o sono espiritual. É tempo de despertar. Tito, capítulo 3, versículo 3. E 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9, vai nos ensinar também, Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Glórias a Deus. Olha o que Tito diz, No outro tempo, nós vivíamos dessa forma. Deus
Ele abriu os nossos olhos para a verdade, para termos uma vida santa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus, então, Ele abriu os nossos olhos e nós precisamos mantê-los abertos. Não podemos, aleluia, novamente viver sem a direção e a luz de Deus para nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. Por quê? Porque Pedro fala, aleluia, em 1 Pedro 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, nós vivíamos nas trevas. Deus nos trouxe para a luz. Glórias a Deus. E Ele nos orienta a proclamarmos, aleluia, essa transformação que Ele fez nas nossas vidas, para que também outras vidas sejam transformadas. Mas para isso nós temos que estar despertos. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, vamos então entrar, nos versículos que nós lemos, para abordarmos o tema despertar do sono espiritual. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, nós lemos dizendo: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Aleluia. Paulo estava falando para a igreja de Roma sobre um tempo anterior. Isso que nós lemos agora, que Tito também nos falou, Nós vivíamos uma vida totalmente longe daquilo que Deus tem para todo ser humano, todo aquele que Ele criou, os propósitos dele, aleluia, para a sua criação. Nós vivíamos totalmente afastados. Aleluia. Deus, aleluia, abriu os nossos olhos. Glórias a Deus. E nós começamos uma caminhada. Aleluia. Seguindo a direção que Deus nos orientou. Oh, glórias a Deus. E a cada dia nós avançamos mais nessa caminhada. A cada dia nós temos que avançar mais nessa caminhada. A palavra de Deus diz que a salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Por quê? Porque a cada dia Deus vai nos trazendo mais e mais, aleluia, conhecimento da vontade dEle para nós, se nós estivermos despertos para ouvir o que Deus nos diz. Glórias a Deus, O tempo anterior era um tempo de ignorância, era um tempo de trevas, tempo de pecado, aleluia. Mas hoje nós vivemos no outro tempo, E temos que estar despertos. Glórias a Deus. Dormir, no sentido bíblico, é ter mente amortizada. Aleluia. Uma mente fria, insensível, desinteressada em relação à obra de Deus e ao que Ele nos ordena. Então, quando se fala, aleluia, em sono espiritual, nós estamos falando desse tipo de sentimento, Uma mente amortizada, que não está aberta, preparada para receber o que Deus orienta, aleluia, insensível à voz de Deus, insensível à voz de Deus, desinteressada em relação à obra de Deus e ao que Ele nos fala. Ou seja, é a falta de vigilância, Falta de vigilância contra o pecado, contra as obras da carne, falta de zelo com vida espiritual. Isso é sono espiritual. Uma pessoa que está vivendo o sono espiritual, ele está assim, desta forma. Então é preciso despertar desse sono espiritual que só faz mal para nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6 e os versículos 46 ao 49. Jesus falando, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia! Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus então estava alertando, aleluia, que não basta apenas ouvir, oh, glórias, é preciso obedecer, aleluia. Ele falou lá no início: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo? Como Jesus pode ser o Senhor das nossas vidas se nós não obedecemos a Ele? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o tempo que nós estamos vivendo hoje é tempo de luz. Glórias a Deus. É um tempo de verdade. É um tempo onde nós fomos chamados para despertarmos. Glórias a Deus. E diz, no versículo que nós lemos, porque, na parte B do versículo diz, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, Ou seja, a cada dia nós precisamos adquirir maturidade espiritual. A cada dia nós precisamos, aleluia, avançar e não retroceder. Glórias a Deus. A cada dia nós temos que crescer espiritualmente. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Glórias a Deus. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então nós temos que crescer para que não sejamos levados por vento de doutrina, louvado seja Deus. Ou seja, nós temos que conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a palavra de Deus todos os dias. A cada dia, então, nós temos que nos dedicar mais e mais a Deus. A cada dia nós temos que desejar a vida eterna ao lado dele. A alegria da salvação tem que estar em nós. Oh, glórias a Deus. Esse desejo, aleluia, tem que ser cada dia maior. Muito maior do que quando nós iniciamos a nossa caminhada na fé. Glórias a Deus. Nós temos que crescer. Aleluia. A cada dia, espiritualmente. Louvado seja Deus. E ter o desejo de conhecer o nosso Deus cada vez mais. E servi-lo e obedecê-lo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Glórias a Deus. Conheçamos e prossigamos, aleluia, em conhecer ao Senhor, que nós tenhamos sede de Deus, oh Deus Santo e Poderoso. Então, cada dia mais, que nós cresçamos na fé, cresçamos na obediência, cresçamos no desejo de servir e obedecer a Deus. É o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. Glória a Deus. Falamos em Romanos, capítulo 13 e o versículo 11. Vamos meditar no versículo 12, que diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Primeira parte do versículo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. O que Paulo estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que nós precisamos estar atentos e vigilantes. Glórias a Deus. Quando ele fala que o dia é chegado, ele está dizendo que nós não temos que viver o sono, aleluia, espiritual. Glórias a Deus. Não podemos estar dormindo. Por quê? Porque quem está dormindo não vê o dia chegar e não se prepara para o que há de vir. Assim como diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 36, onde Jesus, ele instrui, aleluia, a todos nós, falando assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aleluia. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus estava então fazendo essa comparação, essa parábola, que é necessário vigiar e orar. Porque nós não sabemos, aleluia, glórias a Deus, quando o Senhor virá. Ele deu aqui esse exemplo, né? Um homem que partiu para fora da sua casa, do seu país, e deixou, aleluia, na sua casa os seus servos, aleluia. E a cada um ele entregou uma tarefa, glórias a Deus. E disse para o porteiro que vigiasse aqueles servos, glórias a Deus. Jesus continua dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vigiai e orai, porque não sabeis quando o Senhor virá. Glórias a Deus. Que nós estejamos prontos, glórias, para quando Ele vier, para na sua chegada, Ele não nos ache despreparados, não nos ache dormindo o sono espiritual. Então, é isso que Paulo estava dizendo. Quando ele diz que o dia é chegado, nós temos que estar atentos, vigilantes e preparados, glórias a Deus, para a chegada do nosso Senhor. E continuando na parte B do versículo, Paulo diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Oh, glória a Deus! Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Oh, Deus Santo e Poderoso! Nós temos que rejeitar todas as coisas que não são agradáveis ao Senhor. Tudo aquilo que Ele diz que é pecado. Tudo aquilo que entristece o seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós temos que rejeitar. Rejeitar todas as coisas ruins. Porque muitas pessoas fazem coisas assim às escuras, né? Quando ninguém está vendo. Aleluia. Por isso que Paulo começou falando: a noite é passada e o dia é chegado. Aleluia. Porque as pessoas que fazem isso, elas entendem que ninguém está vendo. Elas se sentem seguras para praticar atos que entristecem o coração de Deus, para viver no pecado. Acham-se protegidas pelo manto da escuridão. Acham que não está sendo visto. Glórias a Deus. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus, né? E as pessoas que pensam dessa forma, elas estão praticando as obras das trevas. Isso é chamado obras das trevas. Ou seja, fazer coisas conscientemente, sabendo que está desagradando a Deus. Oh, glórias a Deus. Isso é obras das trevas. Mas nós vivemos numa época em que a noite é passada e o dia é chegado. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Deus, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é lá que nós temos que nos manter. Oh, glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite
e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Glórias a Deus. Vigiemos, aleluia, nas nossas atitudes. Vigiemos nos nossos pensamentos. Glórias a Deus. Aleluia. Então, isso que Paulo estava dizendo nesse versículo 12, né? Que nós temos que estar vigilantes e rejeitar tudo aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. No versículo seguinte, Romanos 13 e versículo 13, Paulo diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Paulo estava dizendo que nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Glórias a Deus. Como de dia, o que ele quer dizer com isso? Viver, aleluia, de uma forma que não importa quem esteja vendo, nós estamos fazendo aquilo que é o correto. Oh, Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Paulo, então, ele estava exortando os seus irmãos de Roma para que eles observassem como eles estavam andando e como eles estavam se comportando. Por isso que ele diz: andemos honestamente como em pleno dia. Glória a Deus. Então é dessa forma que nós devemos viver, como se estivéssemos em pleno dia. Ou seja, tudo às claras, aleluia, sem precisar se preocupar, aleluia. Quem está olhando? Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Pois tudo o que a noite encobriu, o dia vai revelar. Glória a Deus. Assim, tudo o que foi feito escondido neste mundo de trevas vai ser revelado por Cristo. Aleluia! Então nós devemos andar e nos comportar com esse entendimento, né? Que Deus está nos vendo. Jesus está conosco. Glórias a Deus. Aleluia. E que nada está encoberto aos olhos do Senhor. Aleluia. E que na volta de Cristo tudo vai ser manifesto. Então nós temos que andar como de dia, ou seja, fazendo coisas das quais nós não precisamos nos envergonhar. Fazendo coisas que agradam aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Paulo, ele aconselhou a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12, dizendo assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Glórias a Deus. Aleluia. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, foge de tudo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus e segue aquilo que, aleluia, que Deus se agrada. E ele continua dizendo: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Glórias a Deus. Um dia nós fizemos essa boa confissão perante muitas testemunhas, não é? Um dia nós falamos: eu quero receber o meu Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador. Eu quero obedecê-lo, eu quero seguir os passos, aleluia, que Ele me determina. Oh, Deus Santo e Poderoso, eu quero que Ele seja o meu guia. Eu quero que Ele seja o meu guia. Oh, glórias a Deus. Então, que vivamos assim, né? Que possamos, então, dar valor à nossa salvação, né? A alegria da salvação precisa estar sempre conosco. Tomar posse da vida eterna. Foi para isso que Deus nos chamou? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. Então, é isso que Paulo estava dizendo. Glórias a Deus, no capítulo 13 e no versículo 13. Andemos honestamente, aleluia, fazendo coisas que agradam aos olhos do Senhor. Aleluia, fazendo coisas que não temos que nos envergonhar. E não importa quem esteja vendo, porque estamos seguindo
a direção e a vontade de Deus. Glória a Deus. No versículo 14, Paulo diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo exagerado, aleluia, por coisas que são coisas do mundo. Glórias a Deus. Pode ser um desejo sexual exagerado, desejo por poder exagerado, desejo por bens materiais exagerado, cobiça exagerada. Isso é concupiscência. Glórias a Deus. Que não pode estar na nossa mente nem na nossa vida. Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Então, se de fato despertarmos para buscar ao Senhor, seremos cada vez mais fortalecidos e cada vez mais revestidos na força do seu poder. Aleluia! Se de fato nós buscarmos ao Senhor, o Senhor vai nos fortalecer contra contra todo desejo pecaminoso. Ele vai nos fortalecer para que nós estejamos firmes, aleluia, resistindo firmemente, aleluia, contra o poder do pecado, contra as ciladas que o inimigo tenta colocar diante de nós. Assim como Paulo disse para a sua igreja de Éfeso, né? Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glórias a Deus. Porque nós temos então que nos revestir de toda a armadura de Deus, todas as armas que Deus nos deu para combater o mal e o pecado, nós temos que estar revestidos com elas. Oh, glórias a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Oh, glória a Deus. Então nós temos que agir assim, né? Estamos revestidos no Senhor e despertando em nós o anseio de alimentar o nosso espírito. Nós temos que ter esse desejo, aleluia, de nos fortalecermos espiritualmente. Glórias a Deus. Como é que a gente faz isso? Negando, aleluia, os desejos da nossa carne. Oh, Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. E sentindo prazer, aleluia, nas coisas que Deus nos ordena. Assim nós estamos fortalecendo, alimentando o nosso espírito. Glória a Deus. Gálatas 5, versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos negando, aleluia, os desejos da nossa carne. Se você cede aos desejos da carne, você então está negando, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, que te dá orientação, que te convence do erro, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, renda-se, glórias a Deus, ao Espírito. Glórias a Deus. Renda-se, aleluia, ao Espírito. Andai em Espírito. E você vai ver que você vai estar fortalecendo cada vez mais. Fortalecido cada vez mais espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Então, sejamos zelosos no servir ao Senhor, né? É isso que essa palavra está nos dizendo. Nós temos que ter zelo, aleluia, no servir a Deus. Paulo também disse para a sua igreja em Roma, no capítulo 12, no versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. O que Paulo estava dizendo? Não faça a obra de Deus relaxadamente, sem vontade. Glórias a Deus. Não. Faça com desejo de agradar a Deus. Faça com alegria no seu coração. Aleluia. Faça com satisfação na sua alma por você estar servindo ao Senhor. Sede fervorosos no Espírito.
Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então, nós meditamos, né, nesses versículos. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, que nos fala, então, sobre esse tema, né? O despertar do sono espiritual. Glória a Deus. Eu quero trazer agora uma curiosidade. Aleluia. Sobre como a ciência classifica o sono, né? A ciência, ela classifica o sono em 4 estágios. Quais são? O primeiro estágio é o sono superficial. Sono superficial é o que a gente chama de cochilo, né? Ou seja, é uma transição entre estar dormindo e estar acordado. É aquele sono que qualquer coisa você acorda, né? Qualquer barulho, né, você consegue acordar. Um toque, você consegue acordar, né? Isso é o cochilo, né? É o sono superficial. Glória a Deus. A ciência chama também sono leve, o segundo estágio, né? Sono leve. Nesse sono leve a pessoa já dormiu, ela não está mais cochilando, mas ainda não entrou em sono profundo, né? Ela está começando a entrar em sono profundo. A atividade cerebral dela já começou a diminuir. É o sono leve, né? É um sono que a pessoa ainda consegue acordar de forma mais fácil. Aí vem o sono intermediário. Esse sono intermediário, ele é quando o corpo começa a entrar em sono profundo. A atividade cerebral ela já diminui bastante, né? A pessoa já está quase no sono profundo, o sono intermediário. E o sono profundo. O sono profundo é o estágio onde o corpo repõe as energias do desgaste diário. É aquele sono que a pessoa dificilmente consegue acordar. Tem que chacoalhar, tem que, né, falar alto para que ela consiga acordar. Um despertador, alguma coisa assim, né? Aleluia. A ciência classifica assim, né? E a gente pode até fazer uma comparação, né, com o sono espiritual, né? A pessoa que está vivendo um sono superficial, ainda ela consegue logo despertar disso daí. O problema é quando ela já está lá no sono profundo. Isso é mais difícil, né? Para ela acordar, para ela despertar. Amém? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando sobre sono, estágios de sono? Porque eu quero fazer uma comparação, né? Assim como a ciência ela classifica o sono em 4 estágios, como nós falamos, né? Superficial, leve, intermediário e profundo, nós vamos meditar em 4 tipos também de sono espiritual. Amém? Vamos meditar sobre 4 tipos de sono espiritual, que nós vamos chamar assim: o sono no porão, o sono no jardim, o sono na janela e o sono no monte. Vamos ver o que quer dizer, né? Esses 4 tipos de sono espiritual. Amém? Vamos conhecer então. Começando então no sono no porão. Sono no porão, nós vamos meditar em Jonas. Jonas capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Glória a Deus. Conhecemos a história, né? Jonas era um profeta de Deus que recebeu uma ordem de Deus para ir até Nínive para pregar a palavra de Deus. Mas, ao invés disso, ele desceu para uma outra cidade chamada Jope, e ali ele embarcou no navio que ia para Tarsis, uma direção totalmente contrária ao que Deus falou para ele. Então, desobedecendo a direção de Deus. E no meio do mar, Deus mandou uma grande tempestade. Aquela tempestade, ela estava açoitando aquele navio de forma que os marinheiros ali ficaram assustados, temendo pela vida deles. E Jonas estava dormindo no
porão. Enquanto eles estavam ali, clamando cada um para o seu Deus, Jonas estava dormindo no porão, né? E foi necessário, então, que eles fossem lá, sacudisse Jonas, acordasse Jonas, ele estava em sono profundo, e pedir para ele buscar o seu Deus. Olha só, vejam que situação, ao invés do profeta de Deus colocar os idólatras para buscar a Deus, foram os idólatras que foram acordar o profeta e colocar ele para clamar a Deus. Veja só, os idólatras acordar o profeta de Deus e falar para ele: ei, clame ao teu Deus, clame ao teu Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso, glória a Deus. Então, esse sono no porão é o sono do comodismo. Amém? É o sono da negligência. São aqueles que no momento em que mais se precisa deles, eles estão dormindo, né? Você chega para um irmão e fala: irmão, tem uma pessoa que está precisando muito de uma visita, está precisando muito de oração. Irmão, vamos até lá, vamos na casa dele, vamos fazer uma visita, vamos orar lá na casa dele. Ah, irmãos, eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, dormindo no porão, né? Esse é o sono do comodismo, é o sono do comodismo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que nós possamos orar, né? Orar para não cairmos nesse sono. E se houver alguém que a gente sabe que está vivendo esse sono do comodismo, que a gente possa ajudá-lo, instruindo ele, né? Orando por ele, para que ele desperte desse sono que ele está lá no porão, né? Para que ele desperte. Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 até o 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Glória a Deus, né? Aleluia. Então aqui, nessa palavra, aleluia, onde Paulo estava dizendo para Timóteo que o servo do Senhor, ele tem que ser assim, disposto a instruir, a ensinar com mansidão, né? Para ver se Deus dá o despertamento para aquela pessoa e ela possa se desprender de tudo aquilo que está prendendo ela no comodismo. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, o sono no porão é esse sono, né, do comodismo. Vamos falar de outro tipo de sono, né, que é o sono no jardim. Vamos meditar em Mateus, capítulo 26 e o versículo 43, que diz assim: E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Aleluia. Jesus, ele foi orar no Getsêmani, e nós sabemos que Jesus, ele venceu todas as suas batalhas. Aleluia. Por quê? Porque Jesus sempre viveu em oração. Glórias a Deus. Jesus sempre viveu em oração. Desde as margens do Jordão até a cruz, aleluia, a Bíblia, ela nos mostra Jesus vivendo uma vida de oração. Glórias a Deus. E ali no monte do Getsêmani, naquele momento de maior angústia de Jesus, ele chamou os seus discípulos para que estivessem orando também. E quando ele voltou, ele viu que os discípulos estavam dormindo, né? Jesus falou: mas vocês não conseguem velar comigo sequer por uma hora? Glórias a Deus. Da mesma forma, a gente vive hoje uma geração de dorminhocos espirituais que não conseguem orar. Nós vivemos assim. Nós vivemos
Nós vemos hoje, né, isso acontecer, a dificuldade que as pessoas têm de orar, de ter uma vida de oração. E nós sabemos que a oração ela é muito importante. A oração, ela nos fortalece. Sem oração, a gente não consegue ver milagres. Né? Quando você ora a Deus, aleluia, clama a Ele, aleluia, você vê o milagre acontecer. Mas sem oração, a gente não vê milagres. Sem oração, a nossa pregação, o nosso louvor, não tem unção, né? A pregação, ela vira um simples discurso, né? Se a gente não estiver em oração. Sem oração, o fervor do culto, ele desaparece. Sem oração, o nosso foco, ele muda. A gente não consegue se conectar a Deus. Sem oração, a gente fica enfraquecido espiritualmente. Amém? Então, este sono no jardim é o sono da falta de despertamento para a oração. Amém? O sono no jardim fala sobre isso. Falta de despertamento para a oração. Glórias a Deus. Como nós falamos, sem oração a gente fica enfraquecido espiritualmente. E a igreja ela precisa despertar para uma vida de oração. Como diz em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Glórias a Deus. Quando você for orar ao Senhor, lembre-se também de agradecer a Ele. Lembre-se de ser grato a Ele. Glórias a Deus. Mas sempre busque estar em oração, falando com Deus. Glórias a Deus nas suas orações. Amém, igreja? Então, o sono no jardim é esse sono da falta de despertamento na oração. Vamos falar sobre outro tipo de sono, o sono na janela. Atos, capítulo 20, no versículo 9. Diz assim: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele fez uma pregação muito longa. E essa pregação, ela foi se estendendo. E aquele jovem chamado Eutico, que estava ali ouvindo Paulo, ele acabou adormecendo. Só que ele estava sentado numa janela. E aí ele caiu daquela janela e veio a falecer. Mas para a glória de Deus, Paulo estava ali. E Paulo orou, aleluia, para que Deus ressuscitasse aquele jovem, e ele ressuscitou. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então o sono na janela, ele fala de indecisão. Por quê? Porque quem está na janela é aquele que não sabe se está do lado de dentro ou se está do lado de fora, né? Ele está dividido. Está na janela, ele não sabe se está prestando atenção no que está acontecendo lá fora ou no que está acontecendo dentro. Ele está dividido. Ou seja, ele tem no seu pensamento ainda uma dúvida sobre o que ele quer. Se ele quer servir a Deus ou se ele quer servir as coisas deste mundo. Este é o sono na janela. Mas Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. O que Tiago estava dizendo? Oh, glórias a Deus. Nós temos que ter uma decisão firme nas nossas vidas. Nós queremos servir a Deus, temos que estar com o nosso foco nas coisas de Deus. Aleluia, como prioridade. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aquela pessoa que não sabe o que quer, aleluia, ela vai acabar caindo no sono espiritual. Ela não vai conseguir evitar o sono espiritual. Por quê? Porque ela não está firme, aleluia, na sua decisão de servir a Deus. Ou dias ela está servindo a Deus e outros dias ela está no mundo.
Isso não agrada ao Senhor. Assim como aconteceu com a igreja de Laodiceia, né? Que Deus condenou porque não era fria nem quente. E Deus falou, porque és morna, eu vomitarei da minha boca. Olha isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos que ter o nosso pensamento firme, aleluia, para as coisas de Deus. Porque quem não sabe o que quer, também não sabe onde quer chegar. Mateus capítulo 6 e o versículo 24, aleluia. Jesus ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o que é a prioridade nas nossas vidas, né? A nossa prioridade é Deus, então tenhamos Deus como prioridade, as coisas de Deus como prioridade. Glórias a Deus. As demais coisas Ele acrescentará. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Mas se a pessoa tem o seu pensamento nas coisas do mundo, ele vai ajuntar riquezas neste mundo, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, onde ele nada irá levar. Que nós ajuntemos o nosso tesouro nos céus. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Nossa prioridade seja a vida eterna ao lado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então estejamos decididos firmemente a estarmos servindo a Deus com fidelidade, com toda a convicção da nossa alma. Glória a Deus. Não estejamos na janela, indecisos. Oh, glórias a Deus. Estejamos firmes na presença de Deus, na vontade de Deus. Amém? Esse é o sono na janela. E o último sono que nós vamos falar é o sono no monte. Lucas capítulo 9 e os versículos 32 e 33. Diz assim: e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então, no Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus, ele se transfigurou em glória. Louvado seja Deus. Mas os discípulos, a palavra diz que eles estavam carregados de sono. Eles estavam carregados de sono. Aleluia. E quando eles despertaram, eles viram então a glória que estava ali na transfiguração de Jesus. E eles viram 2 homens ali com Jesus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então Pedro, ele falou isso: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Em outras palavras, vamos ficar aqui, Senhor, e só nós vamos contemplar essa glória. Amém? Glória a Deus. Então, o sono no monte, ele fala da sonolência espiritual voltada para servir a Deus apenas no ambiente de culto. Né? É quando a pessoa se contenta em servir a Deus apenas no ambiente de culto. Glórias a Deus. Porque, irmãos, é muito bom a gente estar adorando ao Senhor, né? No ambiente de culto. Coisa maravilhosa. Aleluia. É muito bom a gente sentir a presença de Deus. É muito bom a gente estar ali adorando, ouvindo Deus falar conosco. Isso é maravilhoso. Aleluia. Mas nós não podemos ver a glória de Deus somente dentro da igreja, né? Glória a Deus, não podemos. Por quê? Aleluia. Porque na igreja, no culto, é o local onde a gente carrega as baterias. Se enche da glória e do poder de Deus. Mas depois, cheio dessa glória de Deus, nós temos que descer para o vale. Aleluia. Glória a Deus. Descer, aleluia, para o mundo para ganhar almas para Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos contentar em ficar apenas entre 4 paredes ali, contemplando, aleluia, a glória de Deus somente para nós. Olha como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus, não é? Por que só nós temos que ter esse privilégio? Nós temos que estender
essa maravilha, desse privilégio de servir a Deus para o máximo de pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, né? Assim como está em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16, onde Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas Jesus, ele nos chamou para levar essa oportunidade de escolha para as pessoas, aleluia, e falar para elas que Deus tem um plano de salvação para elas. Deus tem um plano de vida eterna para elas. Deus tem um plano de vida abundante aqui neste mundo também para elas. Deus tem maravilhas para realizar na vida delas. Aleluia. Nós temos que levar essa mensagem, aleluia, de salvação, as boas novas do Evangelho para todas as criaturas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Então o Sono no Monte, ele fala dessa sonolência espiritual, né, voltada para servir a Deus apenas dentro da igreja. Nós não podemos viver esse sono. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém. Então vamos para a conclusão do nosso estudo. Oh, Deus Santo e Poderoso, glória a Deus. Enquanto é tempo, despertemos de todo tipo de sono espiritual, para que nós possamos contemplar o mover de Deus em nossas vidas e através de nós também. Oh, glórias a Deus! Que nós possamos despertar de todo o sono espiritual e que nós possamos orar para que o vento renovador do Espírito Santo possa soprar em nossas vidas, despertando toda a sonolência espiritual. Aleluia! Se durante esse estudo, meditando, refletindo, você se identificou com essa necessidade de despertamento, então ore a Deus: Senhor, me desperta, Senhor, aleluia, que eu possa viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para mim. Glórias a Deus. Eu não quero estar dormindo, não, eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor me dá. Oh, glórias a Deus, de te servir, de te obedecer, de fazer o melhor. Oh, Deus Santo e Poderoso, glória a Deus. Glória a Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o que diz a palavra de Deus em Efésios, né? Capítulo 5 e no versículo 14. Amém? Que nós sejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Assim como nós dissemos hoje, que Ele nos desperte. A palavra também que nós sempre lemos na Santa Ceia, em 1 Coríntios 11:30, Paulo diz: por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? Que o Senhor esteja nos despertando espiritualmente, para termos uma vida plena. Aleluia! Que Ele nos prometeu a vida e vida em abundância. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia! Quero então agradecer a todos vocês que acompanharam o estudo da palavra desta noite, que Deus tenha falado tremendamente ao coração de cada um. Glórias a Deus, que nós possamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da tua palavra, palavra de despertamento para nós nesta noite, ó Deus, porque o Senhor nos ama, aleluia, e o Senhor quer o melhor para nós, aleluia. Então hoje o Senhor falou tremendamente, Pai, para que nós nos examinemos a nós mesmos, aleluia, e se identificarmos, aleluia, diante de tudo que o Senhor falou, essa necessidade de despertamento, Deus, que o Senhor possa despertar-nos de todo o sono espiritual, que nós possamos viver, aleluia, a plenitude do que o Senhor tem, aleluia, para nós, nas nossas vidas. O teu propósito se cumpra através das nossas vidas e se cumpra também em nós, Senhor. Oh Deus, abençoa grandemente, Pai, o teu povo, Pai, que acompanhou esse estudo, aqueles que irão acompanhar. Abençoa as nossas vidas, nos fortalece a cada dia na tua presença, Senhor. Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, nós te somos gratos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.